Êxodo capítulo 17, versículo 8, Êxodo 17, tem alguém aí? Dá um glória para não me deixar sozinho aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Vamos ler esse texto? Colocar na tela para a gente poder ver? Tem como colocar? Não. Nós vamos ler do versículo 8 ao 16. Quantos acharam aí? Enquanto eles colocam na tela, qual é a máxima do retiro que nós aprendemos, amados? Que nós vamos continuar lendo a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é o que nos instrui, é o que nos liberta, é o que nos direciona, é tudo na nossa vida. A Bíblia, através da Bíblia eu conheço Jesus, através da Bíblia eu recebi o Espírito Santo. A Bíblia é o nosso manual, é a voz de Deus falando conosco, amém? Através da Bíblia eu aprendi a orar, através da Bíblia eu aprendi a jejuar, é a Bíblia que me ensina. Eu já falei para vocês e vou repetir, tem noite que eu durmo abraçado com a Bíblia, porque eu amo a Bíblia, amém? Então crente tem que ler Bíblia, amém? Glória a Deus. Dá um aplauso então para o Senhor. Eu vou lendo aqui, você vai trocando lá, pode ser? Vamos lá. Enquanto falavam, acho que o texto aqui. O texto sumiu, vamos lá. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã. E eu estarei no cume do monte do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente da memória de Amaleque e que debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Diga comigo: o Senhor é a minha bandeira. O que nós encontramos nesse texto? Quando eu vou para o original da Bíblia, e quando eu quero entender um pouquinho o que é a igreja, como a igreja funciona, eu olho os exemplos de Jesus. Eu já gosto de citar que quando criança nós brincávamos de telefone sem fio. Lembra do telefone sem fio? Você falava uma palavra e aí 10 pessoas, e no final a última falava a palavra e sempre saía diferente, talvez alguma coisa totalmente diferente lá do outro lado. Sim ou não? Quantos já chegaram a brincar com isso? Era um telefone sem fio. A gente falava baixinho, falava no outro ouvido, e quando chegava no final, às vezes era totalmente diferente da frase que iniciou. E a igreja, por si, quando nós olhamos a Bíblia de 2000 anos atrás é a mesma Bíblia de hoje. A Bíblia que foi escrita, 40 escritores escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita há 3.500 anos atrás. O primeiro livro da Bíblia foi escrito, que foi Jó. E esse primeiro livro é o mesmo hoje, depois de 3.500 anos. Quando Jesus iniciou a igreja, ele primeiro, por exemplo, quando Jesus veio, as 4 máximas de Jesus,
4 máximas do ministério de Jesus. Olhamos para o ministério dele, vamos ver quais são as 4 máximas do ministério de Jesus. Porque a máxima do objetivo de Jesus, está dando para mim entender? Está dando para mim entender? A máxima do objetivo de Jesus, e eu quero que você dê um glória por isso, era salvar a minha e a sua vida. Jesus, o trabalho de Jesus era descer à terra, continuar puro, morrer na cruz e voltar ao Pai. Esse é o objetivo de Jesus na terra. Mas aí o que Jesus faz? Ele fica um tempo na terra e ele nos ensina como a igreja deve ser. Jesus então ele escolhe 12 homens e ele começa a mostrar como a igreja tem que funcionar. Ele treina esses 12 começam a treinar outros, e você vê a multiplicação da igreja, Mateus capítulo 10 e tantos outros capítulos. Nós chegamos em Atos, e Jesus no seu primeiro capítulo, dá a sua última palavra. Jesus está a ponto de levantar aos céus. Jesus está falando as últimas palavras para os seus obreiros, para os seus trabalhadores da época. Versículo 1 a 11, Jesus dá as últimas ordens e ascende ao céu. O objetivo de Jesus, diga comigo, o objetivo de Jesus era morrer por mim e você. E ele o fez. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele deu a vida para que ele morreu para que eu vivesse. Ele levou a maldição para que eu fosse abençoado. Mas Jesus tinha as 4 máximas do ministério dele. Como Jesus desenvolveu a igreja? Jesus desenvolveu a igreja com as 4 máximas. Jesus pregava, diga comigo, pregava. Jesus ensinava. Jesus curava ou não curava? Curava ou não? Sim ou não? Olha lá, prega comigo aqui. Eu sei que eu estou rouco, vocês também estão, mas vamos lá. Jesus curava ou não? O que mais Jesus fazia? Expulsava demônio. Jesus fazia 4 coisas e nada mais que isso. Pregava, ensinava, curava, libertava as pessoas. Essas são as 4 máximas do Evangelho de Jesus. Essas são as 4 máximas do ministério de Jesus. E ele se preocupou com o povo aprender o que é igreja. Então hoje, quando eu cresci num evangelho, e amo esse evangelho, não tenho nada para falar dele, mas eu vi muito Pentecoste, é muito bom, eu amo Pentecoste, eu sou pentecostal. Mas muitas vezes, quando eu cresci, logo jovem, eu fiz teologia, e eu pude ver uma coisa: existem muitas igrejas que têm uma boa palavra, eles pregavam bem, eles falavam bem, tinha ensino, tinha pregação, tinha tudo, mas milagres, curas e libertação não tinha. Já ia para outros ministérios que tinha o reteté, tinha as curas, tinha as coisas que aconteciam, mas palavra não tinha. Então quando nós caminhamos fora das 4 máximas de Jesus, então eu estou errando, eu estou distorcendo o que Jesus iniciou. Se você concorda comigo, me dá um amém. Porque ele fez da maneira que tem que ser. Eu não tenho direito de mudar o que Jesus iniciou. Jesus iniciou assim, tem que continuar assim. Pastor, dentro disso tem outras coisas? Claro que tem. Jesus falou outras coisas que também estão sendo distorcidas. Por exemplo, por que não se tem muitos retiros de libertação? Porque ninguém gosta de falar dos seus pecados. Quem é que gosta de falar de pecado, amados? Ninguém. E as coisas que estão sendo distorcidas, que eu chamo elas de princípios, e nós aprendemos sobre isso, amém? Um dos princípios que está sendo quebrado hoje, a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E ponto final. Meia santidade, não vai ver. 1/4 de santidade, não vai ver. 3/4 de santidade, não vai ver. Santidade é santidade. Agora, como eu vou alcançar a santidade? Então o que tem acontecido no meio da igreja muitas vezes? Começamos, os líderes muitas vezes, eu estou falando de igreja no geral, começa a bater na igreja, porque ele quer que a igreja não peque, ele quer que a igreja não erre, ele quer que a igreja faça certo. A igreja tem que fazer certo, mas muitas vezes nem o pastor consegue fazer. Porque eu vou repetir uma coisa para vocês: não existe como eu viver um ministério sem libertação.
Não existe como eu viver um ministério sem expulsar demônios. Não existe como eu viver e pregar o evangelho e dizer que Jesus faz milagre se Jesus não faz. Quantos estão me compreendendo aqui? Eu não tenho direito de mudar a Bíblia. A Bíblia não me dá direito de mudar nada. A Bíblia, ela não pode ser mudada na escrita dela. Quantos concordam comigo? Eu não posso reditar o livro de Mateus. Posso ou não? Diga comigo, vamos? Sim ou não? Posso ou não posso? Da mesma maneira que eu também não tenho como reditar o ensino da palavra de Deus. Você perdeu de dar glória. Ora, se eu não posso mudar a escrita, eu também não posso mudar o ensino, porque a palavra é a palavra. Eu tenho que ensinar como ela é. Quantos me compreendem? Eu vou fazer uma igreja que vai ter só ensino e pregação. Não vai funcionar. Eu vou fazer uma igreja que vai ter só libertação e não vai funcionar. Porque tem que ter os 4, e essas são as 4 máximas de Jesus. Agora Jesus, ele não fez só isso. O que Jesus fez? Ele foi à cruz, ele ensinou os discípulos e morreu na cruz. Mesmo ele não querendo, morreu na cruz. Jesus obedeceu com grande clamor. Ele não queria fazer, mas ele fez. Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas ele fez. Todavia, se é a tua vontade, mas ele fez. Jesus não foi poupado de sentir a dor. Jesus não foi poupado de passar pela cruz. Jesus não foi poupado de viver uma vida em santidade. Está aqui comigo não? Se coloca de pé e dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus comigo. Senta, mas senta dando glória a Deus com a mente ligada em nome de Jesus. Quando eu não começo, quando eu não conseguir, como pastor, agora olhando, ok? Estamos olhando para a nossa igreja. Quando um pastor não consegue colocar ordem de santidade na igreja, ele começa a bater na igreja. E aí o que leva as pessoas a pensar? Um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu quero ficar livre disso, não posso. Eu quero ficar livre da lascívia, não posso. Eu quero ficar livre da mentira, não consigo. Eu quero ficar livre da pornografia, não consigo. Eu quero ficar livre disso, e tanta coisa. Você tem que ficar livre, senão tu vai para o inferno. E não é assim. Porque o mesmo Jesus que te chama, te liberta do pecado. Está caindo água aqui no altar. O mesmo Jesus que te chama, te liberta. O mesmo Jesus que te chama, ele te oferece uma vida liberta. O mesmo Jesus que te chama, ele oferece que se você ensinar o teu filho no caminho, se você ensinar o teu filho no caminho, ele não vai se desviar. São promessas da Bíblia. Lá no retiro vocês estavam respondendo mais, hein? Lá davam os amém mais grosso. Agora sentou tudo junto, marido com a esposa com o marido. Alex, essas cadeiras estão muito confortáveis. Dá uma glória ao Senhor. E dentro disso eu vi uma coisa. Ai, que tinha um copo aqui, né? Ah, então tá bom. Agora vai virar o copo. Não, Jesus. Dentro disso eu vi uma coisa. Eu pude ver pessoas, vêm para a igreja, 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E não vence. Não vence o pecado. Não vence os vícios. Muitas vezes não vence nem na família. Problema de miséria o tempo todo. Quando eu falo miséria, meu irmão, eu estou falando de pessoas, não são pessoas pobres. Porque eu não preciso ser rico, mas eu tenho que ser próspero. Estão me entendendo? Se Deus tiver riqueza para mim, eu quero viver o que Deus tem para mim. Mas eu tenho que ser próspero. O que é ser próspero, pastor? Ser próspero, se você mora numa casa humilde, seja de aluguel ou dono, mas não falta para pagar o aluguel, não falta para pagar a luz, não falta para comprar comida, não falta para uma viaginha que você queira fazer, não falta gasolina para o carro, não falta para oferta. Estão me entendendo?
Isso é ser próspero. E uma vida de miséria é uma vida que falta isso, falta aquilo, falta aquele outro. Ou então tem só dinheiro, tem tudo, só dinheiro. O resto não tem nada, não tem paz, não tem... E aí eu comecei a buscar do Senhor o que é que está acontecendo. Quando nós iniciamos a igreja, e esse foi o meu primeiro sermão para 17 pessoas quando nós iniciamos a igreja. Esse texto que eu acabei de ler, o Espírito Santo me deu durante aquela semana, e o Espírito Santo ministrou no meu coração. E ele falou: filho, mantenha a tua aliança comigo, e eu vou manter a minha contigo. Abençoarei os que te abençoarem. Eu pude ver uma coisa que, de novo, estão quebrando um princípio bíblico. E não se quebra princípio bíblico. Estão dizendo que não precisamos congregar mais. Não tem base bíblica. Sente quem quiser comigo e me mostra na Bíblia que você pode congregar em casa. Não tem. Não tem base. Pastor, mas na internet. Não. A internet nós podemos ver, mas não tem base bíblica. Ah, pastor, mas se mora lá em Hong Kong, você mora? Se mora lá no deserto, você mora lá? Não. Porque se não é o teu caso, você está fora disso. Agora, eu posso entender uma coisa aqui. Eu sou crente, pastor, eu sou cristão. Quem é o teu pastor? Depende qual domingo que o senhor está falando. Primeiro domingo é o pastor X. Segundo domingo é o pastor X. Terceiro é o pastor X. Mas na verdade, qualquer um deles, se me chamar a atenção, eu não vou receber. O que é isso, gente? Isso não é Bíblia. Olha para o teu irmão do lado e fala: a Bíblia não é assim. A Bíblia coloca um pastor na igreja. A Bíblia coloca a responsabilidade das vidas. Ele vai prestar conta das pessoas. Eu vinha falando com o irmão Luiz. E nós víamos falando sobre tantas cobranças que tem na vida de um pastor. Coitado do pastor que ferir a Bíblia. Eu digo coitado porque é um coitado. Porque ele foi chamado para a coisa mais linda do mundo. E aí ele fere o Evangelho. Desculpa a palavra, ele prostitui o Evangelho. Porque eu não posso alterar o texto. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Eu não posso querer implantar uma coisa porque eu não consigo viver dentro dela. Deixa eu inventar um texto para justificar o meu pecado. Não posso. E um dia eu vou estar diante do Senhor e eu vou prestar conta da igreja. Um dia os pais vão estar diante do Senhor e vão prestar conta dos filhos. Um dia os esposos vão estar... Não vai prestar conta só para a esposa agora, vai prestar conta para Deus. Quem está me entendendo aqui? E nesse texto que nós lemos aqui, eu vejo algo muito interessante. E eu chamei a igreja, e desde então, a igreja tem caminhado avante. Eu chamei a igreja e falei para a igreja: veja bem aqui, igreja, nessa primeira pregação, veja bem o que eu ensino para vocês. Josué era um bom guerreiro, sim ou não? Aqui no texto. O povo saiu do Egito. Moisés está levando o povo, quase 3 milhões de pessoas, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Naquela época, uma família não tinha 2, 3 filhos só não, tinha uma carreirinha. E eles estão caminhando. De repente, um povo chamado os Amalequitas, que significa o diabo perseguindo, o inimigo perseguindo, começam de trás para frente. Por quê? Imagina uma coisa comigo aqui. Numa caminhada, quem vai ficando mais cansado vai ficando para trás, sim ou não? Então eles foram nos mais cansados. Nos que já não caminhava direito, eles começaram a atacar de trás para frente o povo. Moisés, que era o líder, ele chama Josué e ele fala: Josué, pega os soldados e vai lá e luta contra esse inimigo chamado Amalequita. E eu vou ficar aqui. Eu não vou com você, não, Moisés, mas tu não vai. Não, eu vou. Não, mas nós vamos lutar lá. Não, eu não vou com você. Eu vou ficar aqui. Aonde? Ali no muro.
Vou ficar naquele outeiro lá naquele monte. E Moisés sobe no monte. E Moisés levanta as mãos. Eu fico imaginando a cena. Moisés sabia o que ele estava fazendo. Moisés levanta as mãos. Mas Arão e Hur, a Bíblia diz que Arão e Hur, eles se dão conta que quando Moisés levantava as mãos, Josué vencia a guerra. Mas quando as mãos cansadas de Moisés baixavam, Josué começava a perder a guerra. É isso que o texto está falando. Olhamos para a igreja agora. A igreja precisa de cobertura espiritual. Uma coisa que eu não acredito, amados. Não acredito em ensino, e por isso ministramos tantas pessoas. No início do vídeo você viu um círculo de quase 250 pastores que estamos ministrando. Ali foram pastores, bispos, apóstolos de muitas igrejas. Pastor, bispo de líder de 60, 70 igrejas que foram ali para receber ministração. Então eu me preocupo com o líder. E uma das questões, eu não creio num líder sem líder. Eu não acredito. Se tiver, está fora da palavra. Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar uns aos outros. Eu tenho que ter alguém para dar reporte e satisfação. Eu só tenho a Deus, então eu sou independente. Eu estou fora da Bíblia. Nós estudamos muito a Bíblia e aqui nós não temos tempo de esboçar todo um texto e começar a ler. Mas é muito bom no retiro, porque são 3 dias e nós lemos muita Bíblia. Sim ou não? Amém? Presta bem atenção numa coisa. Josué era um bom guerreiro, sim ou não? Ele era um bom lutador. A Bíblia diz que ele lutou contra os amalequitas e venceu. Ele era bom ou não? Mas ele não conseguia vencer quando os braços de Moisés estavam baixos. O que isso mostra para mim? Que eu posso ser bom o quanto for, mas se não tiver mãos para me abençoar, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Eu preciso de cobertura espiritual. Por outro lado, o que eu vejo aqui é o seguinte: Josué obedeceu, mas ele poderia ter dito: não, eu só vou se tu for comigo. Não é tu que é o líder? Então vamos lá, para a espada junto. Muitas pessoas não conseguem prosperar em suas vidas. Tem uma coisa que Deus sempre coloca comigo, o pastor Giovanni já viu isso muitas vezes. Eu sempre coloco isso nas pessoas. Às vezes chega um irmão e fala assim: pastor, estou orando para vir para cá. Às vezes eu falo o que o Espírito Santo me dá. Às vezes eu falo assim: irmão, ora mais um pouco, continua visitando. Se realmente for o que você quer, vem. Às vezes eu falo: amém, amado, vem para cá, porque é teu chamado. Depende do que o Espírito Santo me fala, eu falo às pessoas. Mas eu digo uma coisa para vocês, e guarde, sempre, muitas vezes eu faço isso. Eu chamo assim: venha 3 meses. E se nesses 3 meses você for fiel, Deus vai te abençoar. Se o Senhor não te abençoar, significa que o que eu estou pregando não é verdade. Muitas vezes o Espírito Santo me leva a fazer esses desafios com algumas pessoas. E até o dia de hoje, Deus não me desamparou. Pessoas chegam quebradas financeiramente, casamento destruído, vidas depressão e tantas outras coisas. Doentes, enfermas. Em 3 meses Deus faz uma nova história. E eu digo: agora você sabe se você continua ou não. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que recebem tudo, pega aquela mochila toda de coisa boa e se vão. E nós já temos exemplo de muitos. O que aconteceu depois? Porque tem uma coisa que eu tenho que me preocupar: qual é o lugar mais seguro da terra para viver? Alguém pode me dizer? Não. Eu fui para o mapa. Qual é o lugar mais seguro do mundo, da terra hoje, para se viver? Alguém sabe me dizer? Suíça, alguém falou. Eu vou dizer para você aqui: o lugar mais seguro da terra para viver é o centro da vontade de Deus. Eu posso estar no Haiti, eu posso estar no Brasil, eu posso estar na Suíça, eu posso estar no Japão, mas se eu estou na vontade de Deus,
Eu vou dizer algo para vocês que talvez seja um confronto. Tem muita gente escolhendo igreja, mas não é nós que escolhemos é a igreja que nos escolhe. Porque a igreja tem que estar de acordo com a Bíblia. Hoje em dia a Bíblia pede, né? Se não tiver de acordo com a palavra, foge. Porque sem a palavra, nós não chegaremos no céu. Sem milagres, nós não temos a comprovação que Jesus está andando conosco. Sem a cura, sem os milagres, sem a libertação, nós não temos a comprovação. Sem o batismo com o Espírito Santo, nós não temos a confirmação que a presença está em nós. Sem a sede pela oração, a sede pela palavra. Eu quero dizer para vocês, eu quero orar por vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu posso ter uma boa cobertura espiritual. Eu posso ter mãos como as de Moisés sobre a minha vida. Mas se eu não for obediente, não vai resolver. Me diga para mim qual foi o filho dentro de uma casa que não obedeceu os pais, que se deu bem. Me aponte uma família que o filho cresceu desobedecendo o pai e foi bem. O pai vai te ensinar sobre a vida. O pastor, que eu também enxergo como um pai, ele vai te direcionar na tua vida espiritual. Só existe um pai e esse é Deus, porque Ele é o pai do teu espírito, porque nós somos um espírito e não um corpo. Nós somos um espírito, que temos uma alma e moramos dentro de um corpo. O pastor me prova que nós somos um espírito. Deus, o próprio Deus assoprou, Ele tirou do espírito dele. Espírito significa ruach. Ruach é sopro, o sopro, o fôlego de Deus assoprado dentro de você. Por que nós somos eternos, pastor? Porque Deus tirou o sopro dele, de dentro dele, e assoprou nas nossas narinas. Ele é eterno. Ele tirou o que é eterno de dentro dele e colocou em nós. Nós somos um espírito. E um dia nós vamos estar com Ele em espírito. Mas nós temos que vencer isso aqui nessa terra. Quantos receberam libertação foram libertos? Quantos receberam bênçãos nesse retiro foram libertos? Foram tocados? Quantos anos você está comigo, Maria? Quantos anos você está comigo? Uns 12 anos, mais ou menos. Como era a tua vida quando você veio para nós? Em pedaços. Você conseguiria ter o relacionamento com Deus hoje que você tem sem a igreja? Agora, ela está com a gente 12 anos. Nesses 12 anos, quantas pessoas já passaram? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vinha falando com o irmão Luiz no carro. Eu já ouvi tanta coisa. Como é que é o Dindim contando como é que é, irmão Luiz? Você deu carona para pastor, agora te vira. O Dindim falou que tu vai ver coisa. Eu não conhecia o ditado. Né? Tem que estar atualizado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me perdoe se eu estiver errado. Mas não estou errado. É tanta besteira ensinando. E um monte de gente. E eu falava para ele, a gente busca levar as coisas tudo certinho. Quer um repórter das finanças? Está aí. Claudia está aí. Ensinamos a Bíblia, jejum, oração. Pessoas passam, são abençoadas, vão.
Mas Deus mostrou que essa é uma época de crescimento. Eu quero dizer para você uma coisa. Pela misericórdia de Deus eu falo isso no altar com meu coração puro diante de Deus. Porque eu sei o que é o altar. Eu tenho temor ao altar. Vocês estão embaixo de mãos abençoadas. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Vocês podem lutar que vocês vão vencer, mas lutem em obediência. Vocês vão ver mudanças em finanças, mudanças em muitas áreas. Nós passamos por uma fase e nós entramos num novo estágio. E vocês vão ver o crescimento da igreja. Agora, quantas pessoas em Boston que precisam de um retiro desse, que precisam de uma igreja assim? Quantas? Quantos brasileiros vocês conhecem que precisam disso? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos crescer essa família. Eu queria fazer algo bem rápido. Eu queria chamar vocês aqui. Eu quero orar por vocês, porque agora eu quero enviá-los. O pastor vai enviar nós para outra igreja. Vou enviar vocês lá para Flórida. Não. Alguns querem. Vai, irmão Alex. Eu quero enviar vocês a ganhar almas. Eu quero orar a Deus. Orei por vocês por cura, por unção. Orei não, nós oramos, a equipe orou. Ninguém faz nada sozinho. Mas eu quero, unção, batismo, impusemos as mãos, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Agora eu quero orar por vocês, para que vocês tenham um desejo de ganhar almas. E eu falo de Jesus em todo tempo, em todo lugar, para todo mundo que eu me encontro, que me dá uma oportunidade. Às vezes eu não tenho cartão, e nós vamos fazer agora uns cartões novos com o endereço da igreja. Porque eu encontro muitas vezes escrevendo o endereço da igreja para a pessoa. Mas eu queria chamar vocês aqui, porque eu quero orar por vocês, que desça uma sede, que desça um desejo de ganhar almas, e que desça uma graça, um favor, de vocês saberem como falar a outras pessoas, como levar o evangelho a outras pessoas, sem chegar e dizer para a pessoa assim: tu não é da igreja? Não. Tu não aceitou Jesus? Não. Então tu está indo para o inferno. Não é assim, nós combinamos isso, né? Abraça, ama, traz para a igreja, e o Espírito Santo vai convencer do pecado.